Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos lá para mais um vídeo direto ao ponto. Agora sim vamos entrar num conteúdo onde, primeiramente, eu vou te explicar quais são as principais diferenças dos ativos de renda fixa para os ativos de renda variável. Vou começar aqui do básico, que eu acredito que muita gente já sabe, mas tem gente que não sabe, então tem que colocar todo mundo aqui na mesma página. Então vamos lá, vou começar aqui pelos ativos de renda fixa. Bom, quais são as características dos ativos de renda fixa? Em média, se comparado com ativos de renda variável, eles tendem a ter um risco mais baixo, tá? Não quer dizer que não tenha risco. Tem ativos de renda fixa que eles são extremamente seguros, com risco baixíssimo, quase que nulo, mas tem ativos de renda fixa que eles de fato são mais arriscados, tá? Eu vou explicar isso aqui logo mais, na hora que eu for estar abrindo cada ativo, tá? Mas, em geral, eles tendem a ser menos arriscados, eles tendem a ter um risco mais baixo, beleza? Além disso, eles têm prazo para resgate. Sempre que você for investir em um ativo de renda fixa, ele vai ter ali um prazo. Você pode olhar, se você abrir o site, por exemplo, do Tesouro Direto, você vai ver lá, Tesouro Selic 2027, Tesouro IPCA 2035. Você vai ver que todos eles têm um prazo e na hora que chega o final do prazo, vai acontecer o resgate automaticamente. E quando a gente fala aqui de prazo para resgate, entra aquela questão que eu falei no módulo 1, a questão da liquidez. Tá? Por quê? Porque tem ativos que eles são com prazo para daqui 5 anos ou mais, e se você for resgatar antes disso, corre o risco de você acabar perdendo dinheiro. Então, assim, na renda fixa dá para você perder dinheiro também se você não souber o que você está fazendo. Então, eles são ativos que têm prazo e é importante, na hora que você investir, você entender isso. Se você está fazendo um investimento de um ativo que você pode resgatar a hora que você quiser sem risco, se você vai ter que segurar ele até o final do prazo, se caso você tenha que segurar até o final do prazo, que você saiba que o prazo está adequado com o objetivo que você está buscando, tá? Então, eles têm prazo para resgate. Uma hora ou outra, ele vai ser resgatado, mesmo se você não fizer nada. Outra característica dos ativos de renda fixa é que eles têm um retorno mais previsível, ou seja, você consegue ter uma ideia de quanto que você deve esperar receber ao investir naquele ativo. Inclusive, até no próprio site do Tesouro, se você for entrar lá, vai ter uma calculadora lá que já faz alguns cálculos para você ter a previsão de quanto você vai receber. Mas eu não posso te falar aqui que ele é totalmente previsível. Por quê? Porque, por exemplo, tem ativos de renda fixa que eles vão ser atrelados à Selic, ao CDI ou atrelados à inflação. Ou seja, vamos dar um exemplo. Um ativo que está atrelado à Selic. A Selic hoje está em 10,75. Então, eu sei que se a Selic manter em 10,75, em um ano ele vai render aproximadamente isso. Mas pode ser que ano que vem a Selic vá para 12%, 13%. Então, eu não consigo prever quanto que vai ficar a Selic. Então, não tem como eu falar que é extremamente previsível, né? Agora, por exemplo, tem títulos de renda fixa que eles são pré-fixados. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que já tem uma taxa estabelecida ali no início, pré-estabelecida. Olha, esse ativo está pagando 10% ao ano. Então, esse tipo de ativo ele é totalmente previsível. Por quê? Porque no final do prazo, você já sabe que você vai ter um retorno do valor que você colocou, mais um acréscimo ali de 10% ao ano, juros compostos, tá? Então ele é mais previsível se comparado com as ações, mas tem alguns que a gente consegue ter uma total previsibilidade, outros a gente entende como ele vai funcionar, mas é impossível cravar o retorno no final do prazo, principalmente um título ali de 2, 3, 5, 10 anos. Ou como é que eu vou saber o que vai acontecer com a taxa de juros nos próximos 5 anos? É impossível prever, tá? Mas você tem uma ideia de o que você deve esperar ao investir naquele ativo. Baixo potencial de retorno no longo prazo. Em troca de um risco baixo, né, geralmente o risco ele anda de mãos dadas com o retorno. Então, quando você aceita correr mais risco, é esperado que você tenha um retorno superior. Inclusive é o que eu falei, né, nos próximos módulos, mais para frente, nós vamos traçar estratégias para você montar uma carteira com um risco controlado e um retorno superior, né? O ideal é a gente buscar um baixo risco com retorno alto. Mas
via de regra, a tendência é, quanto maior o retorno, maior o risco atrelado. Então, na renda fixa, como o risco é baixo, né, muitos ativos têm um risco baixíssimo ou praticamente não tem risco, você vai ter um retorno menor. Você não deve esperar que vai ter um ganho explosivo investindo em renda fixa. Isso aqui não vai acontecer. Você está buscando uma segurança, uma previsibilidade maior. Em troca dessa segurança e dessa previsibilidade, você acaba abrindo mão de retorno, tá? Você acaba abrindo mão de poder ter um retorno explosivo, digamos assim, no longo prazo. Já quando falamos da renda variável, fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Daniel, como funciona aqui a renda variável? A renda variável, ela tem um risco de moderado para alto, dependendo do ativo que você for investir e dependendo da estratégia que você for utilizar. Eu costumo dizer que o grande risco é você não saber o que você está fazendo, né? Eu sei que muitas pessoas estão começando, elas ficam naquela dúvida: nossa, Daniel, mas a bolsa não é muito arriscada, bolsa de valores não é cassino, e se eu colocar aqui R$1.000, tem perigo daqui 2 meses eu perder meu dinheiro todo? Eu recebo perguntas do tipo: isso aqui, na estratégia que eu vou te ensinar, é impossível você perder dinheiro. Eu vou te ensinar uma estratégia que você não vai perder. É claro que tem ativos que eles podem dar errado, mas aí você vai aprender como estruturar uma carteira usando a estratégia vencedora. Mas tem estratégia sim na bolsa, por exemplo, o day trade é uma estratégia extremamente arriscada. Você pode perder todo o dinheiro que você colocou no mesmo dia. Aí que vem a ideia de cassino. Inclusive você pode se alavancar. Você tem R$1.000, você pode perder os 1.000 que você tem mais uns R$300 ali, ficar devendo. Então tem estratégias que elas são realmente muito arriscadas, mas o grande risco eu diria que vem da pessoa ela não saber o que ela está fazendo. A partir do momento que você sabe utilizar a estratégia adequada, que você entende o risco que você está correndo em determinado ativo, você consegue se proteger para caso alguma coisa dê errado, você não vai destruir o seu patrimônio. Mas sim, dentro da renda variável tem ativos que são bem menos arriscados e tem ativos que são altamente arriscados. Por exemplo, criptomoedas. Criptomoedas, tem algumas criptomoedas aí que não tem nenhum fundamento, que ela é extremamente arriscada e também pode dar uma valorização de 500, 600, 1000%. Então tem essas características aqui dentro da renda variável. Você tem uma possibilidade de ter um retorno explosivo, mas ao mesmo tempo tem ativos sim, tem estratégias que você pode acabar perdendo o dinheiro todo, mas dentro do que eu vou te ensinar aqui, você não precisa preocupar que isso não vai acontecer não, tá? Não tem prazo para resgate. Isso aqui, para mim, é uma característica muito interessante dos ativos de renda variável que eu gosto bastante. Por quê? Você pode investir uma ação e carregar ela durante 20, 30, 40, 50 anos. E, no geral, isso é bom. Eu sei que você que está começando, você está pensando assim: ah, eu vou investir uma ação, na hora que eu ganhar ali 50% com ela, eu vendo. Porém, o que acontece? O grande lucro, tem até uma frase que é do Charlie Munger, ele fala que o grande lucro não está na compra nem na venda, mas sim na espera. Por quê? Porque as ações, elas vão te pagar dividendos, que é uma parcela do lucro. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois. E os dividendos que vão te levar à liberdade financeira. Por quê? Você recebe uma renda sem você vender o ativo. Então, às vezes, você está pensando que só dá para ganhar dinheiro quando você vende. Não, através das ações você vai ganhar dinheiro entrando na sua conta para você fazer o que você quiser com esse dinheiro sem precisar vender. E os dividendos até então
Então, né, no momento que eu gravo esse vídeo, eles são isentos de imposto de renda. Então acaba sendo uma vantagem, né? Você consegue receber rendimentos durante vários e vários anos que são isentos de imposto de renda. Ao contrário, por exemplo, da renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa, eu não te falei que tem prazo para resgate? Então, o que acontece? Na hora que for resgatar, não são todos, tá? Mas a maioria dos ativos de renda fixa, eles não são isentos de imposto de renda. Então, o que isso quer dizer? Que na hora que você for resgatar, mesmo se você não quiser vender, na hora que vencer o prazo, vai ser resgatado automaticamente e na hora que for resgatado, vai ter um imposto em cima do lucro que você teve. Então, ele tem uma desvantagem tributária quando estamos falando aqui, principalmente dos ativos que têm cobrança de imposto de renda. Então, a renda variável tem essa vantagem que você pode investir sem prazo para resgate. Agora, uma outra coisa, né, é que não é possível prever o retorno, né? Diferente da renda fixa, que alguns ativos você sabe quanto que você vai ter no final do prazo, mesmo sem você saber ali na renda fixa exatamente qual vai ser o retorno, porque você não consegue prever para onde que vai a Selic ou a inflação, mas você sabe que vai render a Selic ou a inflação mais uma taxa, você já sabe, né, na hora que você vai contratar. Quando estamos falando da renda variável, é impossível prever. Então, se alguém chega e te promete, olha, compra as ações aqui da Vale, pois a Vale esse ano ela vai render 20%. Isso é balela, tá? Aqui nós conseguimos identificar quando uma ação está barata, vou explicar algumas estratégias para você entender se o ativo é bom e se ele está barato, mas é impossível você cravar o que vai acontecer. Daqui uma semana a ação vai subir ou se ela vai cair. É impossível cravar, tá? Não tem como a gente prever como vai ser o retorno e não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nenhum problema. Você não precisa preocupar com isso não, você não consegue prever, eu sei que você vai ficar preocupado, poxa, eu vou investir em algo que eu nem sei quanto que vai dar de retorno, mas aí que tá. Por você não conseguir prever, por ter um risco um pouco mais alto, o retorno também, ele é muito superior da renda fixa. E é o que eu tava falando, né? Alto potencial de retorno no longo prazo, tá? Por que eu falo longo prazo? Porque é o seguinte, as empresas, quando você investir, por exemplo, em uma ação ou num fundo imobiliário, que tem um imóvel lá dentro. O imóvel, ele tem um limite do quanto que ele pode valorizar? Ele não tem limite. Uma empresa, ela também não tem limite do quanto ela pode crescer, né? Claro que quanto mais ela cresce, mais difícil fica a empresa de crescer. Mas ela não tem um limite. Essa empresa só pode crescer até valer X. Não tem como. E aí, por que o retorno é maior no longo prazo? Porque no curto prazo pode acontecer de tudo, mas no longo prazo, os bons ativos, com certeza, eles vão valorizar, tá? E só para a gente concluir essa aula, esse gráfico, ele mostra a performance dos principais ativos no longo prazo, lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia de retorno, né? Porque eu tô falando aqui, poxa, Daniel, as ações, elas têm mais retorno que a renda fixa no longo prazo. Mas falar que é mais é fácil, né? Eu quero saber quanto mais, Daniel, qual é a diferença? Porque às vezes é melhor você ter renda fixa, receber um pouco menos e não correr risco, do que você ganhar um pouquinho mais e investir num negócio que é mais arriscado, não é mesmo? Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico muito famoso do livro Investindo Ações no Longo Prazo, que ele mostra que o retorno nos principais ativos lá dos Estados Unidos, esse retorno ele já está ajustado pela inflação, ou seja, já estão descontando a inflação, beleza? Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui $1 investido, vamos supor que você pegou ali $1, na verdade você não investiu, né? Você pegou $1 e guardou debaixo do seu colchão. É um histórico aqui de mais de 200 anos, tá? Ele saiu de 1802 para mais de 2002, tá? O que aconteceu? $1, ele foi corroído pela inflação e esse $1 que valia lá em 1802, você conseguiria comprar X com isso. Lá em 2002, esse dólar já estava equivalente a 5 centavos em dólar, 5 cents. Então, quem tinha $1 guardado debaixo do colchão, você viu que a inflação destruiu, né, o poder de compra, mesmo sendo uma moeda mais forte, né? Agora imagina o Brasil. Então aqui você tem ideia também que se você deixar o dinheiro parado na conta do banco, sem render nada, se você fica deixando o dinheiro dentro do porquinho, sem render nada, se você deixa o dinheiro debaixo do colchão sem render nada, você está jogando seu dinheiro fora, você está perdendo dinheiro, tá? Então aqui você já consegue ver isso aqui
É claro que um histórico de 200 anos vai dar uma diferença absurda, mas você perde dinheiro o tempo todo se você deixa ele parar. Quando estamos falando do ouro, olha só, o ouro, ele protegeu contra a inflação. Olha que legal. Se você tinha $1, ele chegou a valer aqui $4,52 depois de aproximadamente 200 anos. Mas foi assim, nossa, 200 anos, não foi um retorno fenomenal, né? Quando estamos considerando aqui os ativos de renda fixa de curto prazo, considerando que você reinvestiu, né? Você foi reinvestindo, $1 daria aqui 281 dólares no final do prazo. Poxa, já é uma valorização melhorzinha, né? 281 dólares. Vale ressaltar que esse retorno está considerando que você vai reinvestindo, tá? O valor que entrou. Você começou com $1 e você vai reinvestindo os rendimentos. Já os ativos de renda fixa de longo prazo, que são os bonds, eles viraram 1.778, já dá o retorno melhorzinho, né? Mas quando a gente pega as ações, olha o retorno aqui das ações, 704, quase 705 mil dólares. Então a diferença aqui é brutal no longo prazo, tá? Então por isso que é importante você sim considerar investir em ativos de renda variável. Não quer dizer que a carteira precisa ser 100% variável, mas você precisa investir em renda variável, pois somente os ativos de renda variável vão te proporcionar um retorno explosivo.